noite, hoje frente a frente, na RTP3, para o debate a caminho das legislativas, Mariana Mortágua, pelo Bloco de Esquerda, e André Ventura, pelo Chega. Boa noite aos dois, bem-vindos. Vamos então a este debate. Como é habitual, fizemos o sorteio e é a Mariana Mortágua que vai começar. Proponho começarmos por assuntos concretos e medidas concretas. Mariana Mortágua, crise de habitação em Portugal, várias medidas que li no programa do Bloco. Vou-me concentrar numa. Proibir a compra de casa a não residentes é assim tão importante para o Bloco? Porquê? E o que é que vai ganhar a habitação em Portugal com isso? É muito simples. Há um problema de habitação que impede hoje o acesso a muita gente de conseguir arrendar ou comprar uma casa. E para isso é preciso ter medidas que limitem as rendas, mas também que limitem a procura de luxo. Essa procura, uma procura de milionários, que não é para viver, é para passar alguns meses do ano e que está a pressionar os preços para a subida. É isso que diz o Banco de Portugal. Nós sabemos... casas, eu sei que fez muitas contas e já apresentou... Deixe-me só terminar. Nós sabemos que essa procura de luxo vem porque houve um benefício fiscal de 1.500 milhões de euros por ano a residentes não habituais. Aliás, o Chega apoiou esse benefício fiscal, mas sabemos também que vem de vistos gold. E é surpreendente que o Chega queira reintroduzir os vistos gold em Portugal, que são não só uma fonte de especulação imobiliária, como são também um visto para a corrupção. São uma porta aberta para a corrupção através da entrada de capital estrangeiro para compra de casas. Essa pressão está a fazer aumentar o preço das casas. Mas com essa proibição tem uma noção de quantas casas ficariam disponíveis no mercado português e se os portugueses poderiam comprar, se de facto a oferta aumentava? É óbvio que a oferta aumenta. Nas cidades onde há grande pressão imobiliária, em Lisboa, no Porto, existe uma oferta, uma procura por parte de milionário, de procura estrangeira de luxo, que está a pressionar o mercado imobiliário. E é por isso que os relatórios do Banco de Portugal o dizem. E é por isso que dizem que nas zonas em que há mais procura externa, os preços sobem muito. E sobem, em média, segundo o Banco de Portugal, mais 95% do que as transações Portanto, só com efetuadas. Casas caras, não com casas que eram baratas e agora estão caras porque há mais habitação em Portugal. O efeito é duplo. O efeito é um efeito de retirar casas do mercado que não servem para a habitação e é um efeito de especular sobre os preços. E para isso servem benefícios fiscais, 1.500 milhões por ano. Chega, nunca se opôs a esse benefício fiscal. Servem vistos gold e acho surpreendente que um convite à especulação e um convite à corrupção seja apoiado pelo Chega, que quer reintroduzir os vistos gold no ordenamento jurídico português. André Ventura, começo mesmo por aí. Porque é que devemos regressar aos vistos gold em Portugal quando eles tiveram um papel? Mesmo aqueles que os defenderam já não os defendem. Porque é que é tão importante? E o que é que ganha a habitação com isso? Boa noite à Mariana também. Bom, antes de mais é preciso dizer isto. O Chega, no seu programa de habitação, toca nas duas vertentes, a oferta e a procura, coisa que o Bloco de Esquerda ignora por completo. O Bloco de Esquerda parte de um modelo de habitação em que o Estado é o dono e senhor de tudo e a única proposta que tem é que o Estado construa mais. Um modelo que falhou em todos os países do mundo, em todos os países desenvolvidos do mundo, em que a única política que tem é o Estado a construir, o Estado a arrendar, o Estado a dominar tudo. Ora, não é por acaso que o programa do Bloco fala de coisas que eu gostava que as pessoas fossem ver como posse administrativa, que era um termo que já não se ouvia, aliás, há algum tempo. Posse administrativa de edifícios devolutos, que é os proprietários. Aquilo não está ocupado, vai lá o Estado, fica com eles. O que faz sentido... Está a falar de casas públicas, mas antes responda-me aos vistos gold. Eu vou lá. Que são outras casas, João, mais o meu raciocínio vai lá. E por isso é que o programa do Bloco vai todo nesse aspecto. Ele não se preocupa em construir mais, apesar de Portugal ter construído na última década menos que na última década do Estado Novo, não se preocupa com isso, não se preocupa em dar benefícios fiscais a quem já se sente completamente atolado em impostos, a carga fiscal passou os 34% no ano passado, e o Bloco de Esquerda só se preocupa em ter o Estado a fazer tudo. Eu gostava que as pessoas soubessem quanto é que é o peso dos vistos gold no investimento imobiliário. A Mariana Mortágua provavelmente também não sabe, mas eu vou-lhe dizer, é 3%. Estamos a falar de 3%. Ou seja, o peso dos vistos gold no investimento imobiliário é zero. Não tem nenhum impacto. Isso que a Mariana Mortágua está a dizer é falso. É uma ideia pseudo-comunista ou venezuelano-comunista de que é, se há benefícios para uns, isto está a destruir o mercado todo. É mentira. Nós estamos a captar investimento que iria para a Grécia, que iria para Malta, que iria para a Espanha e que vai para esses países. O que a Mariana Mortágua quer, e eu compreendo porque é legítimo, e é a posição do Bloco. É quanto menos investimento privado houver em Portugal, melhor, porque o Estado controla tudo, consome tudo e continua a ser o único senhorio. Ou é comprar uma casa de luxo para passar férias? Vou-lhe dar dados que não são meus, são dos últimos estudos. A economia perde 4,8 mil milhões só em turismo residencial.
se acabarmos com os vistos de esgoto, 4,8 mil milhões. Só em empregos até 2022, 2.790. Eu gostava de saber, eu sei que o Bloco de Esquerda tem esta lógica, atacar o alojamento local, que no fundo reconstruiu as nossas cidades. Mariana Mortágua, eu vivi na Baixa de Lisboa, numa igreja, mesmo no centro da Baixa de Lisboa. Eu vi o que aconteceu às cidades, eu vi o que aconteceu à cidade de Lisboa sem alojamento local. Ora, não foi culpa da Mariana, mas nós pedimos a estas pessoas que fossem reabilitar os prédios, que fossem reconstruí-los, e o que o Bloco de Esquerda quer fazer e o que o PS quer fazer agora é taxá-los mais e destruí-los. Mariana Mortágua, isso não é nem resolver o problema da habitação, nem lutar contra a corrupção. Isso é só um disparate comunista que quer destruir a economia e quer atacar os proprietários. Vou ter que equilibrar o tempo. Mariana Mortágua, responder a isto. Isto é um disparate comunista e se o país perde ou não investimento. Posse administrativa. Vem a Lei dos Solos de 2014, que foi de um governo do PSD e CDS. Mariana Mortágua, não vou interromper mais. Foi dirigente do PSD. Mariana Mortágua, não vou interromper mais, só para dizer isto. Então se não vai interromper, não começa agora. Só dizer isto. Eu já não ouvi a expressão política há muito tempo. Posse administrativa foi um governo do PSD que a fez, aprovada por um Presidente da República chamado Cavaco Silva. Eu sei que o Dr. André Ventura tem pouca preocupação sobre o mercado da habitação e sobre as pessoas não conseguirem aceder à casa. E esse é o verdadeiro problema da procura. É que um salário em Portugal não paga uma casa. O Dr. Ventura tem uma preocupação. São interesses imobiliários. E eu sei porque é que tem essa preocupação. Porque os interesses imobiliários financiam o partido do Dr. André Ventura. Inclusive interesses imobiliários, do setor imobiliário, que estavam ligados na altura ao Grupo Espírito Santo, ex-administradores do braço do Grupo Espírito Santo para interesses imobiliários. Ex-administradores do negócio de Val do Lobo, um negócio que envolveu, aliás, com o qual lidei, na Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos e na Comissão de Inquérito ao BES. E esses interesses imobiliários têm interesse que os preços subam. E não importa que construção haverá, não importa, essa construção é para mercado de luxo e é para mercado de preços altos e de turismo de luxo. Não é para as pessoas. E é por isso que o que nos separa neste debate é eu quero que as pessoas consigam aceder a uma casa com o seu salário. E acho que essa é a dignidade para toda a gente. O Dr. André Ventura quer defender vistos de esgoto que são porta aberta à corrupção e quer defender interesses imobiliários. Só para que vamos precisar aquilo que acabou de dizer. Está a dizer então que André Ventura estará ao serviço desses agentes, desses grandes grupos económicos? Eu digo que o Chega defende propostas que vão ao encontro dos interesses dos grupos e das pessoas que financiam o Chega. E posso-lhe dizer que isso acontece nos interesses imobiliários, como aconteceu no CTT. Defendeu a administração privada do CTT e estava a ser financiado pelos donos do CTT. Esteve numa comissão de inquérito à TAP e nunca disse a ninguém que o Chega recebia dinheiro dos acionistas privados da TAP. E esteve lá sentado. Esteve lá sentado na comissão de inquérito à TAP. Mas já que falou de impostos, eu também gostava de falar sobre impostos e sobre carga fiscal. Já vamos à carga fiscal, Mariana, só para responder a isto, para equilibrar. Para equilibrar o agora lá a banca. Na verdade, a banca que está a cobrar juros às pessoas. Já vamos falar disso, da banca. Responder às acusações que foram feitas. Não são acusações. É o mesmo disparate que o Bloco de Esquerda tem vindo a dizer todos os anos. Mariana Mortágua, há uma coisa que eu me orgulho. Nós temos apoiantes ricos, pobres, de todos. São de todas as classes. Eu sei que o Bloco tem poucos, mas nós temos muitos e são de todas as classes. Eu, se fosse a Mariana Mortágua e estivesse num debate, eu não falava de especulação imobiliária, mas já que ela quer falar, vamos ao debate. Não fui eu que tive um vereador que estava a vender casas da Segurança Social ao triplo do preço. Foi a Mariana Mortágua que estava ao lado dele e disse assim: Ricardo Robles já explicou tudo o que tinha a explicar. Defende a sua posição. Mariana Mortágua, um pingo de vergonha chama-se não trazer assuntos que podem voltar para trás. E eu lamento, eu não queria trazer. A Mariana é que trouxe. Financiamento de especulação imobiliária. Olha, Mariana Mortágua, eu não tenho alojamento local como a sua anterior líder tinha e andava a atacar o alojamento local. Eu não tenho vereadores que estão a fazer especulação imobiliária e estão nas suas listas, apoiadas por si e que ainda recebem elogios da sua parte. Sabe o que é que se chama isso? Hipocrisia e cara de pau. Mas eu agora vou-lhe dizer mais, já quer falar sobre isso, agora vamos até ao fim. André Ventura, mas desculpa, não, para que fique claro, vai continuar. Não, vai continuar. Agora vamos falar. Não André Ventura, só quer que me diga se desmente ou não o que a Mariana Mortágua disse acerca do Chega. Mas o Chega é público. Sobre financiamento. João, o Chega é público e a lista é pública todos os anos, não tem nada que esconder. Agora, há um orgulho que temos, Mariana Mortágua. Eu não sei se temos empresários, pequenos empresários, grandes, empregadas de limpeza, ainda bem que sabe. Há uma coisa que me orgulho de não ter. É terroristas nas nossas listas. Isso orgulho muito de não ter terroristas aprovados e apoiados pelas listas do Bloco de Esquerda. E também me orgulho de não ter candidatos que andavam a ser vereadores da Câmara de Lisboa, a comprar casas à Segurança Social e a vendê-las a 5 vezes mais o preço. Isso é que se chama hipocrisia. E a Mariana Mortágua, que tanto lutou contra a especulação imobiliária, dizer
Ricardo Robles já explicou tudo, não tem mais nada a explicar. Quando depois Ricardo Robles vem admitir-se e vem a afastar, André Ventura, vou passar só a palavra. mostra como é tão incoerente nas suas políticas como o que tem feito na sua vida parlamentar. Mariana Mortágua, responder a esta acusação para continuarmos a discutir a política da habitação em Portugal. Eu conheço bem os seus truques, eles não desviam, é o debate essencial. O Chega tem propostas que defendem a especulação imobiliária e recebe dinheiro de especuladores imobiliários que ganham dinheiro com a venda de vistos Qual gold. é a nossa proposta E é que por defende a isso, especulação imobiliária? e é por isso Qual é? que Qual é a apoia os vistos gold e é por isso que apoia benefícios fiscais à especulação imobiliária, que são portas abertas. Não é vistos pelos dados gold, que eu lhe dei. portas abertas É à por isso. corrupção dos relatórios internacionais. Vamos E é à só banca. por isso e mais nada. Vamos à É porque banca. não discrimina financiadores. Oh, Mariana, mas Mariana eu dei-lhe Mortágua, já o que me papel da fala. banca neste financiamento. Eu O dei-lhe que é- dados. o que é que deve ser feito? Eu dei-lhe dados. Dois E a segundos. Mariana não. Já que não me fala, respondeu aos dados. pensou que tinha prometido não me interromper. Já está a quebrar uma promessa. Eu falei-lhe de dados e a Mariana Mortágua Já que me fala em terrorismo, não é o meu partido, é o seu, que tem como número 2 um dirigente da principal organização terrorista em Portugal, o Isso é MDLP, que fez 600 atentados, Fez matou o Padre 600 Max atentados. e matou uma jovem. Quem? O Diogo E, Pacheco portanto, Amorim já que fez fala em 600 terrorismo, atentados. convém Tenha saber... vergonha, Mariana Deixa-me- Mortágua. Tenha vergonha do que está a dizer. Tenha vergonha. Calma. Vai Mariana responder, Mortágua vai está a falar responder por isso. Deixa-me para terminar. concretizar. Está a falar de Diogo Pacheco Amorim. Deixe-me terminar. Termina. Acalme-se. Não pode ser acusar as outras pessoas Não, e não gostar de diga ouvir lá, a diga resposta. lá, não. Vai ter de ouvir. Diga lá. E, portanto, tem como número 2 um homem que pertenceu à principal organização terrorista em Portugal e que foi responsável pelo assassinato do padre Max. E tem de assumir essa responsabilidade. Tal como tem de assumir a responsabilidade sobre as suas propostas para a banca. O que propõe Não, desculpa lá, para o eu tenho que IRC... responder isto, porque isto é grave. O que propõe, Isto é responderá grave, na sua isto é vez, grave. tal como eu tive que Deixe só esperar pela minha equilibrar vez para e já lhe responder. dou a palavra. O que propõe no IRC é uma descida de 6 pontos percentuais. Sabe tão bem como eu, quem paga IRC em Portugal são as grandes empresas e eu fiz as contas da sua proposta para os maiores bancos em Portugal. Santander, uma borla de 50 milhões. BCP, uma borla de 25 milhões. E eu acho que devia explicar às pessoas porque é que quer descer os impostos aos bancos que estão a lucrar com as prestações ao crédito. Mas mais, Galp, 160 milhões. EDP, 180 milhões. As suas propostas defendem os milionários, defendem a especulação e defendem também no IRS, já agora, os interesses de quem financia o Chega. Deixe-me dar um exemplo muito concreto. Já que ambos estivemos numa comissão de inquérito, mas o Dr. Ventura se esqueceu de dizer que era financiado pelo acionista privado na TAP. Sabe que isto é uma lista pública. David Sabe que isso é Pedrosa, público, não sabe? David Sabe Pedrosa, que é público. 440 mil euros que recebia como salário na TAP. Acionista e administrador da TAP, uma família que financiava o Chega. A sua proposta para o IRS tem uma borla de 64 mil euros. É esta a sua proposta fiscal. Aí acha que é por isso? Menos impostos Acha que nós para a fazemos banca, política assim? menos impostos É assim para os que vocês- milionários. Mariana, vou ter que passar a palavra. André Ventura, primeiro a resposta à acusação de terrorismo e depois a questão Muito bem. para a banca. Em relação ao terrorismo, Mariana, há uma coisa diferente. Eu sei que lhe custa assim a ouvir. É que o Diogo Pacheco Amorim nunca foi condenado por terrorismo em Portugal. Os seus candidatos estão condenados em tribunal por terrorismo. Isso é falso, não tem Não é candidato falso, condenado por terrorismo. tem. É falso. Tem que ir ver notícias, que é para ver. É falso e sabe Olha, que é. pelo menos 2 candidatos seus foram condenados por terrorismo. É falso. Condenados, foram ex-membros das FP25. É falso. Mataram, desculpe, Diga os nomes, mataram diga os nomes. bebés. Não, eu não os tenho aqui agora, mas sei que foram. Sei que conveniente, foram. não é? Não, mas vá ver. O país inteiro pode ver. Não sei os Conveniente. nomes. Sei que um deles se chamava Abílio Neto. Penso que era assim. É Não falso. conheço os Não são nomes. candidatos do Bloco de Esquerda. Não é falso, Mariana. Foram candidatos do Bloco de Esquerda, terroristas condenados. Mataram bebés, mataram... Falso. Ou seja, foram pessoas que, de facto, deram um grande contributo à sociedade. Foram assassinos. Vocês dão-se bem com essa gente. Falso. Já sabemos que é assim. Portanto, a próxima vez que falar disso, faça só uma coisa. Leia um bocadinho antes, em vez de vir para um debate. Porque os Eu não seus gostei. foram condenados em tribunal. Falso. O Diogo Pacheco Amorim e Mariana Mortágua, eu digo-lhe, olho nos olhos sem medo, nunca foi condenado por tribunal nenhum. Já os seus pertencia à organização são terrorista. criminosos Matou um padre. condenados que os senhores decidiram reabilitar para o poder público André em Portugal. Ventura, Agora vamos, quanto à questão... agora vamos ao resto. O que é que o Chega Agora vamos ao resto. propõe para a banca Mariana e Mortágua. que a Mariana Mortágua diz O que é para Chega favorecer? tem pessoas que lhe dão donativos e eu tinha... Então, desculpa lá, então a sua... E que donativos, Mariana Mortágua, Dr. então a Ventura, sua, e que então a sua donativos? anterior líder não devia poder falar de alojamento local. Porque ela tinha um alojamento local. Vocês são o cúmulo da hipocrisia. A sua anterior líder tinha... A sua anterior líder tinha um alojamento local. Mariana Mortágua, você não veio aqui enganar André Ventura, ninguém. já Foi o disse essa Chega, ideia. Diga foi o só a Chega questão- ao primeiro... a questão fiscal. Agora deixe-me explicar isto, porque a Mariana Mortágua tem que perceber isso. Ela vai perceber o que eu estou a dizer. Quando eu lhe falei de vistos gold, eu dei-lhe dados, que a Mariana não consegue... A Mariana Mortágua não consegue rebater-se, não com acusações baixas desse nível. Mais introdução de dinheiro na economia, mais empregos gerados, reabilitação das cidades. A Mariana Mortágua não se interessa com isso, interessa-se por perseguir
perseguir, perseguir e perseguir. André Porque, Ventura, aliás, a questão curioso. fiscal que o Que, Chega aliás, é defende curioso. Mas é para rebater João, aquilo que claro foi que o dito. Chega defende baixa de impostos. Sabe quanto é que a carga fiscal atingiu o ano Baixa passado? de impostos para empresas, para além dos particulares. É Nas falso, empresas... isto é falso. Pergunte-lhe. João, o Chega Estás defende falando do seu uma programa? descida do IRC. Não é do IRC para as grandes, nem para as médias, nem para as só os pequenas. grandes é que pagam. A Mariana sabe Pequeno muito pormenor. bem que a taxa estatutária em Portugal de IRC é a mais alta da OCDE, é a segunda Então, mais bem que alta fiz as contas da à sua OCDE. proposta. Por isso, o Chega defende o que nos modelos mais desenvolvidos do mundo existe, que é menos IRC. Que é o IRC ser mais atrativo para atrairmos mais investimento. A Mariana vê isso como um convite à corrupção. Mas se é tanta corrupção, Mariana São os vistos Mortágua, gold, separa. se é tanta corrupção, eu não percebo. Porque é que quando o Chega propôs aumentar as penas para a corrupção, a Mariana Mortágua votou contra? Porque é que disse que não era assim tão justificado? Porque é que disse que não? E, quer dizer, um partido que está tão preocupado nos vistos gold com a corrupção, olha, o Chega apresentou uma proposta para reforçar a fiscalização dos vistos gold, para que fosse mais fiscalizado. Porque há uma diferença. É que nós não queremos destruir a economia e o emprego. Vocês querem, já sabemos porquê. André Ventura Deixa-me só terminar está com isto. muito Só mais terminar tempo, isto. tem que equilibrar. Vocês querem porque é fácil. Vocês querem destruir a economia toda e ficar o Estado a mandar em tudo. O que eu não Concluir. compreendo é porque é que sempre que trouxemos a corrupção, a Mariana Mortágua votou contra. Bom, e porque é que votou contra o aumento de penas à resposta, corrupção? Mariana Mortágua, à questão da corrupção, para podermos ir para outros temas, não saímos deste tema. Sabe quantas pessoas foram condenadas por corrupção em 2021? 25 pessoas. O problema da corrupção não é as penas. Penas é o que fala quem não quer falar sobre condenações. as penas não é um problema. O problema Nem da a morosidade. corrupção, eu quero condenar. Porque sem condenar não há penas. E pode pôr a pena que quiser, pode pôr a pena perpétua, pode pôr a pena de morte, Não dissuade que nada. não consegue Não dissuade condenar. nada. É E sabe porquê que não consegue condenar? Eu vou-lhe dizer. Porque o dinheiro está escondido em offshores. Exato. O Dr. Ventura quer arrestar o dinheiro, mas não se lembra que defende os offshores, que é onde os corruptos escondem o dinheiro. A maior ajuda à corrupção são os Quem offshores. fez a maior proposta que o para Dr. confisco e arresto? Fomos nós. O dinheiro está Fomos escondido nós. em offshores e o Dr. Mas temos que ir Ventura buscá-lo, é Mariana. contra, Estamos de acordo ou não? contra qualquer medida para controlar os offshores Está a e mentir. defende os offshores. Veja o nosso historial parlamentar. Vejo o vosso historial e o vosso programa. Veja o nosso Sabe quantas historial. vezes aparece a palavra offshore? Veja o historial parlamentar. Zero. Mas veja o nosso historial parlamentar. Zero. Mariana Mortágua, Não só vejo o historial do Chega, como vejo o historial qual é em a relação às proposta que propostas. apresenta para Sim, qual é combater a a vossa corrupção, proposta? se não é a pena? Deixa-me terminar. Qual é a vossa proposta? Offshores, que o Chega defende e que são forma de esconder dinheiro e que impedem condenação à O Chega corrupção. não defende offshores. Vistos gold. Isso é falso. Vistos gold, que são vistos que facilitam a corrupção. Favores económicos e a promiscuidade entre a política e os grandes interesses e grupos económicos. São estas as portas abertas à corrupção e eu sei disto porque investiguei corrupção. Investigou Porque corrupção. investiguei casos de corrupção. Sim, investiguei. Então sabe. Sim, investiguei. Então E é sabe por que isso tem que que eu se apreender sei. o património. E é por isso que eu sei Tem que se apreender o que património. para apreender património, que aliás já está previsto na lei, é preciso encontrar. Exato. Mariana Mortágua, André E para Ventura, temos encontrar que o avançar para património, outros temas. eu peço desculpa, eu estou com Conclua. menos tempo que André Conclua. Ventura e pretendo usá-lo. E para encontrar o património é preciso combater offshores. E é por isso que o Bloco de Esquerda propõe que qualquer utilização de um offshore, seja de uma empresa de contabilidade, seja de um escritório de advogados, seja considerada Estamos a falar de ilegal corrupção. em Portugal. Não é de offshores, nem do que Claro, você quer falar. claro. Estamos E o a falar dinheirinho da de corrupção corrupção. esconde-se Eu gostava aonde? de mudar Não o sei. tema. Não, deixa-me só dizer É isto. É porque muito senão simples. não saímos deste tema. Vai para financiamentos ao Chega. Não, se pode ir do Bloco de Esquerda, que são ilegais, mas isso a Mariana sabe mais sobre isso, porque sabe mais de receber 3 salários do que eu. André ao Ventura, mesmo tempo, última e não intervenção declarar. sobre este tema, Eu acho que a Mariana temos que fala de avançar. portas giratórias, só se estiver a falar da porta giratória entre a Global Media e a Mariana Mortágua, só se for isto. Agora, Bom, continua com falsidades, pode ser que lhe corra Deixa-me melhor. responder-lhe isto, Mariana Mortágua. Quem foi contra a regulamentação do lobby? O Bloco de Esquerda e a Mariana Mortágua. Quem foi contra o aumento de penas na corrupção? A Mariana Mortágua. Quem foi contra o aumento dos prazos de prescrição dos crimes? A Mariana Mortágua. A Mariana Mortágua está a fazer hoje o exercício da maior hipocrisia política do nosso tempo. André A dizer que Ventura quer combater a corrupção, e Mariana mas vota Mortágua, vamos contra tudo. avançar. O que é para combater a corrupção? Tem um currículo. É Vamos a avançar. falsidade. Tem um currículo mau, péssimo. Tem um Vamos currículo avançar. que defende. Vou olhar dizer para a Global política Media. de imigração, se me Ricardo permitem, Salgado. que acho que vos interessa a ambos. André Ventura, cotas anuais para imigrantes assentes na qualificação. Isto quer dizer o quê? Que para o Chega, os imigrantes em Portugal só interessam se forem qualificados e tiverem dinheiro? Antes de mais, quero dizer que há aqui uma questão que temos que resolver, e é esta. Portugal está a aumentar muito o seu nível de imigração. Isso gera pressão a todos os níveis, na saúde, na habitação. Gera também um rendimento acrescido na segurança social, pelo trabalho que é feito. Mas gera uma pressão demográfica, social, institucional. O que nós dizemos é preciso que a imigração seja controlada e regulada. Ora, há várias formas, mas os melhores países do mundo nesta matéria, e agora não me estou a referir especificamente à União Europeia enquanto bloco, mas a vários países do mundo, como a Austrália, como o Canadá, como a Suíça, o que fazem hoje é, sim senhor, aceitar a imigração, orientá-la para as necessidades que o próprio país precisa. O que nós não podemos continuar a ter é imigrantes a entrar sem qualquer controle, sem qualquer permissividade, aliás, com toda a permissividade e com uma grande responsabilidade do Bloco de Esquerda. Que eu tenho que dizer isto aqui, o Bloco de Esquerda
não só levou a que o governo extinguisse o CEF, o maior erro que cometemos nos últimos anos foi extinguir o CEF, e isso tem a cara da Mariana Mortágua e a marca do Bloco de Esquerda, como levaram ao regime disparatado dos vistos da CPLP, que inclusivamente levaram a União Europeia a abrir-nos um processo. Cotas é quanto por ano? As Que o cotas Chega defende. seria feito com uma média do que as empresas precisam para essas necessidades, como é feito nesses países. Mas só quem Ou seja, tivesse qualificações. Aqui Ou seja, alguém que sem qualificações que viesse aqui, trabalhar na construção civil, por mas exemplo... as qualificações podem ser essas. Porque a se não tiver qualificação pode ser profissional. Não entra. Não terá prioridade, com uma exceção, que é o asilo, porque aí nós temos esse dever de proteção. João, sabe quanto é que a União Europeia teve pedidos de asilo o ano passado? 1 milhão. Não há bloco no mundo que aguente receber 1 milhão de pessoas todos os anos, Vou passar a sem palavra. qualquer controle. Mariana Mortágua, cotas, obviamente que o Bloco não concorda, deve ser o oposto, portas abertas para os imigrantes que queiram vir trabalhar em Portugal? A política que o Chega defende para a imigração significa o caos em Portugal. Significa o caos na agricultura, significa o caos nas pescas, significa o caos nos lares, significa o caos na construção, onde 80% dos trabalhadores são imigrantes. Há imigrantes em Portugal porque há necessidade de trabalho imigrante em Portugal e quem o diz são todos os empresários. Mas ainda há uma coisa mais perversa nesta proposta do Dr. André Ventura. É que não é só o caos na economia, é o caos na segurança social. Porque neste momento, por cada euro que um imigrante recebe em Portugal, paga 7 à Segurança Social. O que quer dizer que os imigrantes estão a pagar as pensões dos idosos em Portugal. 1.800 milhões de contribuições. Se não houvesse imigrantes, não havia pensões. Só há um tipo de imigração descontrolada. E a única forma de imigração descontrolada é a imigração clandestina. A imigração clandestina, que é aquela que o Dr. André Ventura propõe, é uma imigração que está à mercê de máfias, que vem trabalhar porque há trabalho, mas que não tem qualquer forma, com regras que permitam regularizar as pessoas. É regularizando as pessoas, é dando acesso a serviços públicos que têm que ser em quantidade e em qualidade suficiente para toda a gente, é ensinando a língua e permitindo a integração de todas as pessoas que chegam a Portugal. Esses imigrantes devem ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde e aos benefícios que outros portugueses têm? Mas alguém defende que uma grávida que trabalha em Portugal, que vem para Portugal, fica à porta de um hospital? Alguém defende que uma criança fique fora da escola em Portugal? Como agora na União Europeia, que querem impedir crianças menores de poderem passar a fronteira? Essa é a política do ódio, é a política da violência, que não só não resolve nenhum problema, como é um incentivo à imigração ilegal, clandestina e descontrolada. O Chega vai nesse caminho? Era essa a minha pergunta. Todas as políticas que não vão no caminho de regularizar as pessoas, de ter direitos e deveres iguais, de integrar, de dar acesso à língua, de dar acesso a serviços públicos, todas as políticas que não vão neste sentido só fazem uma coisa: caos na economia, caos e pensões da segurança social em risco e caos das máfias. Mariana, todas as políticas que promovem a imigração clandestina, e ela vem porque há trabalho, são políticas que favorecem as máfias da imigração. E esse é o maior descontrole. André Ventura, teríamos um problema de mão de obra se recusássemos os imigrantes que aqui chegam e que não são qualificados especificamente para um... Por isso nós orientamos a nossa imigração para as necessidades da economia. O que a Mariana Mortágua está a dizer é em absoluto contrassenso, aliás, até vai de encontro ao que eu acabei de dizer, que é a economia deve determinar as necessidades migratórias que temos. Ora, portanto, nenhum desses setores ficava sem trabalhadores. E devem ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Eu penso que não há nenhum partido que defenda que uma grávida não tenha filhos em Portugal se estiver grávida. O que defendemos é que não venham a Portugal ter filhos especificamente, como aconteceu em vários casos, que aliás foram documentados e transmitidos na imprensa. Agora, sempre meter medo às pessoas, é uma coisa a Mariana Mortágua, sobre a imigração, é um bocado como a história, desculpe, referi-me da sua avó, do despejo da sua avó. Estava à espera, não é? É uma fantasia. A Mariana Mortágua vive nesta fantasia, tal como o despejo da sua avó, que não podia ter existido. Há esta fantasia de que é a malta que vive no Príncipe Real e que acha que o país está todo muito bem, que não há imigrantes a mais, que as entradas não estão descontroladas. É aquela malta esquerda queque, esquerda fina, que diz assim, não, isto é um problema para os outros. Os que vivem nos subúrbios é que têm que lidar com estes problemas. Nós não, nós agora lidar com isto. Mariana Mortágua, nós estamos a caminhar para 1 milhão de imigrantes. Ontem foi anunciado uma regularização de 350 mil imigrantes. O regime que vocês criaram da CPLP, não me desminta que sabe que é verdade, abriu a um universo de 300 milhões de pessoas a possibilidade de vir para Portugal, e eu quero que os portugueses percebam isto, sem terem que ter trabalho, sem terem que ter visto, sem terem que ter casa, sem terem que ter nenhum meio. Por isso é que o André Ventura... E por isso é que é preciso controle. Defende que o acordo que temos com a CPLP não deve ser cumprido. João, não sou eu que defendo. A União Europeia abriu-nos um processo. Eu defendo que não deve ser, nós vamos revogá-lo e espero que
penso que vai haver uma maioria à direita, independentemente Portanto, não de tenham quem um direito... Não. Que quem vem tem que ter ou um contrato de trabalho, ou um visto, ou tem que ter meios de subsistência. O país que a Mariana Mortágua quer criar é o país da Estação do Oriente, em que estão uma série de sem-abrigos imigrantes, porque os deixaram cá entrar Isso e agora não temos condições. Alguns sim, outros não. Porque vieram para cá e não temos condições para os integrar. Mariana Mortágua, responder à questão da CPLP, por favor, para avançarmos para... Pode a avó, podia esclarecer a história da avó. O Dr. Ventura falou há pouco... Já lá vou, não se preocupe. Já lá vou. O Dr. Ventura falou há pouco de uma maioria à direita e eu queria deixar uma coisa muito clara. Eu estou mais próxima de terminar uma próxima governação do que está o Dr. Ventura de fazer um acordo com partidos a quem anda a chamar prostitutas políticas. Vocês estão em 4%, nós estamos em 20%. E a razão pela qual o Dr. Ventura nunca não? conseguirá fazer um acordo a quem chama prostituta política somos contra o sistema. é porque ninguém se quer sentar ao seu lado. Ainda bem. E ninguém se quer sentar ao seu lado por causa das suas posições racistas e xenófobas e o medo que coloca as pessoas... Eu quero vos longe o mais possível. Tenha calma, eu ouvi-o, tenha calma. Por causa das posições... Tenha calma. Mariana Mortágua, por causa das posições racistas e xenófobas que tem, nomeadamente sobre a imigração. Os imigrantes estão em Portugal porque há trabalho. E a única questão que temos de responder é se queremos imigrantes regularizados e integrados ou clandestinos e entregues às máfias. Muitas das pessoas de quem fala e vivem em condições precárias, que vivem em beliches, que vivem em contentores, são pessoas que depois fazem a apanha da fruta, que fazem a agricultura e as campanhas sazonais da agricultura. Sobre eles. Ou são pessoas que trabalham na restauração e trabalham porque esse trabalho existe e por isso devem ser regularizadas e ter condições de trabalho. Não só estão cá porque trabalham, como estão a pagar a segurança social neste momento dos idosos. Este faz sentido. E também por falar idosos, quero responder sobre a minha avó. Quero responder sobre a minha avó. Mas diga-me se faz sentido. Entrar qualquer pessoa de qualquer maneira. Acha que isto faz sentido? Quero responder a minha avó por dizer uma coisa. André Ventura, deixe concluir, por favor. Eu não minto. Não mente? Eu não minto. Não sei como. A minha avó tinha 80 anos quando ficou a saber que aos 85 a renda podia saltar. Se acha que isto não mete medo a uma idosa, não só porque defende uma lei cruel das rendas, como não quer saber da habitação. Como, aliás, já mostrou neste debate. O Dr. Ventura não só quer reinstituir os vistos gold, como quer repor a lei Cristas e acabar com a proteção desses idosos. Está no seu programa. Está no seu programa. Eu não minto. Eu defendo e defendi todos os idosos em Portugal que se confrontaram com uma lei cruel. Eu sei que esta história e com uma lei que o doutor incomodado. Vai ter que me ouvir. Eu ouço, mas com uma lei cruel, com uma lei cruel, e por isso eu defendo e defenderei o direito à habitação de todos. E essa é uma enorme diferença. André Ventura, responder a esta questão em particular para avançarmos para mais um tema. A Mariana Mortágua sabe bem que a lei a que se referiu não permitia nem grandes aumentos, nem despejo a pessoas que tivessem mais de 65 anos. Sim, o Dr. André Ventura. É impossível a sua avó ter menos de 65 anos, a menos que estivéssemos perante um fenómeno sobrenatural. Eu reconheço-lhe inteligência, mas não sobrenaturalidade. Portanto, a Mariana Mortágua podia olhar hoje nas câmaras e dizer assim: eu dei uma grande treta aos portugueses para contar uma história bonita. Mas quando trazemos essas histórias para a praça pública, Mariana, devemos ter cuidado, porque elas podem ser escrutinadas. E as vossas mentiras raramente são escrutinadas. A nossa diferença... Mariana Mortágua, André Ventura... A nossa diferença sobre a imigração é só esta. Eu quero um país em que as pessoas possam chegar, eu acho que as vossas posições estão claras, e com controle. Estão claras. Vamos avançar. A Mariana Mortágua quer bandalheira completa. Vamos avançar para o novo tema. Igualdade de género, que acho que seria importante discutir, enquanto tenho aqui os dois. André Ventura, o senhor criticou as verbas que são atribuídas para a igualdade de género. Para a ideologia de género. Eu quero que fique claro, é a favor ou não da igualdade de género? Evidente. Mas e depois explique-me o que é que entende por a ideologia de género que diz que recebe 400 milhões. É evidente, olha, eu acho que a igualdade de género é a luta justíssima entre homens e mulheres num país que nem sempre lhes tem dado o devido valor. É o combate à violência doméstica sem tréguas, como nós temos feito no Parlamento, aliás, com os votos contra, muitas vezes, do Bloco de Esquerda. Agora, sim... Mas dos valores que criticou, alguns são para isso também, como sabe. Exato, só que o Governo optou por misturá-los com a ideologia de género propositadamente. Aliás, no mesmo pacote, mas quando falou para dizer acabar com os 400 milhões, era acabar com porque tudo. Eu não aceito que se meta valores para doutrinar as nossas crianças nas escolas, para pôr conteúdos aberrantes de caráter sexual a crianças com 6 anos e com 7. Eu não aceito. Que conteúdo é esse que está a referir? Eu não quero usar aqui exemplos menos próprios. Dizer que há mais olha, eu vou fazer um convite aos telespectadores, vão ao meu Instagram e vejam, ainda ontem publiquei um conteúdo aberrante numa escola, paga com os nossos impostos. Vão ver e vejam se aquilo dignifica alguém, sendo pai ou mãe, se revê naquilo. Segundo, sim, João, eu não vou mentir.
A primeira coisa que nós vamos fazer, se tivermos essa oportunidade, é fiscalizar o dinheiro que está aí para associações que não apresentam relatórios. E a Mariana Mortágua, que está tão preocupada... Nenhum, olha, porque eu não conheço nenhum. Todas as fundações que estão no Orçamento de Estado, eu estou farto de pedir ao Governo acesso aos relatórios e ainda não tenho. Mas que fundações são essas que recebem dinheiro? Todas elas, desde a Fundação Mário Soares até às fundações alegadamente de defesa dos direitos LGBT+, QI. E esses direitos devem ser defendidos ou não? É evidente, mas, João, defender esses direitos não é pegar no dinheiro dos impostos das pessoas, dar para causas que são justas e eles transformarem isso numa promoção da ideologia de género, de coisas aberrantes e de distorção da nossa cultura. É isso que a Mariana Mortágua defende. Tem que passar a palavra. Só para terminar, eu prefiro pôr este dinheiro ao serviço dos polícias, ao serviço das pensões e ao serviço dos portugueses. Mariana Mortágua, dinheiro utilizado em conteúdos aberrantes na escola... Pergunto-lhe se conhece algum e o que é que responde. Se quiser, eu mostro-lhe aqui. Não conheço. Nem conheço e desconfio do Dr. André Ventura, também Mariana não Mortágua conheço. segue-me no Instagram, Aliás, por isso. eu conheço uma coisa. Deve ter visto. Eu conheço que o Dr. André Ventura escolheu o seu congresso para apresentar uma proposta. E apresentou em congresso uma proposta. E qual foi a proposta que apresentou? Cortar 400 milhões naquilo que chama ideologia de género. Acontece que em Portugal é possível verificar as propostas dos partidos. E o que o Dr. Ventura propôs é cortar 400 milhões no abono de família. Não é verdade. Na proteção a vítimas de violência doméstica. Há mulheres que são vítimas de violência doméstica e o Dr. Ventura quer-lhes cortar... Quem propôs aumentar o crime a pena do crime de violência doméstica? Vocês votaram contra. Não venha com Vocês os votaram truques. contra. Está sempre Vocês com votaram truques. contra. Está sempre com truques. Vocês Mas não é que têm consegue. um cadastro. Está sempre com truques, mas não consegue apagar o óbvio. É que usou o seu congresso para dizer que ia cortar todo o apoio às vítimas de violência doméstica. Está a ser falso. O Dr. Ventura é uma ameaça. É uma ameaça. O Chega é uma ameaça aos vossos interesses. É uma ameaça aos vossos interesses a toda a instalados. política. São uma ameaça aos interesses instalados dos partidos. É uma ameaça a toda a política Sim. que quer proteger as mulheres que são vítimas de violência doméstica. E mais, já que está com tanta vontade de me responder e quer falar sobre educação, gostaria de me explicar porque é que o seu programa e as medidas do seu programa implicam o despedimento de 67 mil professores. 67 mil professores? Sim. Isso é falso, já que está tão preocupado com a educação... Mas eu faço as contas... Isso é falso. São contas falsas, por eu isso faço as contas pelo Dr. Ventura. É fácil, não é? Contas falsas. Eu fui a única neste debate que apresentei contas sobre o seu programa, já que não os fez. Propostas sobre a discriminação ou não e como é que deve ser feito. E o que é que o Chega está a ameaçar? Se é só a educação, se é a escola, se é as mulheres... Vamos ver. Por um lado, está e anunciou, e escolheu o Congresso para o fazer com pompa e circunstância, cortar todos os apoios às vítimas de violência doméstica. A ideologia de género. Diga o que disser, use os truques que disser, disse-o num congresso. Não disse. Cortar 400 milhões. Nesses 400 milhões é verificável. Está o abono de família, está o apoio às vítimas de violência doméstica. E é por isso que o Chega é uma ameaça para as mulheres. Segunda questão, educação. O Chega defende, e está no seu programa, reduzir currículos. Ora, o seu porta-voz para a educação disse, e eu tenho a ata da Assembleia da República, reduzir currículos... Não, mas eu quero lhe dizer, reduzir currículos permite uma poupança de 1.000 milhões de euros por ano. E eu vou lhe dizer, a não ser que reduzir currículos seja reduzir folhas de papel, reduzir currículo da escola quer dizer reduzir professores. Não, Mariana, é reduzir desperdício, é 1.000 milhões de euros custos operacionais. Mariana Mortágua, desculpa, 1.000 milhões de euros significa 67 mil professores. É a proposta do Chega para reduzir currículos na escola. Está quantificada. 67 mil professores. Está lançada a questão, André Ventura, estamos a chegar ao fim. Responda a esta questão, que eu ainda vos quero fazer Primeiro, sobre esta questão do despedimento é falsa. Aliás, o Chega foi o primeiro partido a comprometer-se com a recuperação do tempo integral de serviço dos professores. Foi o primeiro partido a comprometer-se, ao contrário de outros, com os professores verdadeiramente. Por isso é que hoje muitos votam no Chega e deixaram de votar no Bloco de Esquerda. Segunda questão, Mariana Mortágua, pode-me acusar de muitas coisas, mas mais uma vez hoje trouxe a sua falsidade aqui ao debate e a sua hipocrisia própria, como a história da avó. Sabe porquê? Porque foi o Chega que na Assembleia da República propôs mais casas-abrigo, até municipais, para proteger vítimas de violência doméstica. Vou-lhe dizer outra coisa, sabe? Temos que terminar. Não, mas agora a Mariana Mortágua tem que ouvir isto. Foi o Chega que propôs, Mariana Mortágua, mais truques? que as mulheres agredidas sexualmente e vítimas de violência doméstica tivessem uma vantagem. É que vissem que quem as agrediu ficaria atrás das grades. Votação do Bloco de Esquerda. Contra. Vocês estão ao lado dos violadores, estão ao lado dos agressores de mulheres e vêm atacar Mariana Mortágua, eu tenho que pôr uma última questão antes de... Chegámos ao fim do nosso tempo. Queria uma pergunta final para cada um. Mas está a jogar que me está a intimidar. Mariana Mortágua, vamos concluir este debate e quero perguntar a ambos a mesma
mesma pergunta. São um partido que é encarado como antissistema, como de protesto. Eu pergunto qual é que é o próximo passo. Quando eu ouço aqui dizer que poderá fazer parte de um governo, isso quer dizer que o próximo passo do Bloco é estar num governo ao lado do PS e com ministros. É isso que quer? O Bloco de Esquerda quer determinar a governação. As pessoas têm memória do que foram os 4 anos daquilo que se chama a geringonça. Foi uma governação que cumpriu aquilo que prometeu. E queremos determinar a governação porque queremos resolver o problema da habitação, porque queremos resolver o problema da saúde, porque queremos escolas com professores, porque queremos um país melhor e porque queremos um país sem medo. Portugal é um país sem medo. Portugal é um país em que as pessoas respeitam. E isso é Portugal estar no governo como ministra, por exemplo, ou como ministros do Bloco? Portugal é um país que quer e sabe acolher pessoas. Certamente não é um país em que o Dr. André Ventura quer incutir Mariana Mortágua, responda-me só à minha pergunta. Se isso é uma solução governativa, esse não é o Portugal é fazer parte de uma solução governativa? É isso que eu lhe perguntei. O Bloco passar de protesto para uma solução governativa e estar num governo... O que o Bloco de Esquerda quer é determinar soluções e é baixar os juros do crédito à habitação em vez de dar borlas aos bancos. É baixar a carga fiscal sobre quem trabalha em vez de dar borlas a financiadores. É isso que o Bloco de Esquerda, e isso diferenciará sempre o Bloco de Esquerda do Chega. Agora, uma coisa garanto... E para isso é preciso estar dentro do governo ou não? É só uma pergunta. O que eu garanto é o Bloco de Esquerda está mais próximo de terminar essa governação do que o Chega está, de fazer um acordo com partidos a quem anda a chamar prostitutas políticas. Está mais próximo... Não, temos mesmo que terminar. Mas posso responder, tem direito a responder. Não, quer saber também. Vou ficar igual? Mariana Mortágua, eu acho muita graça a quem foi cúmplice de um governo e sustentou 7 orçamentos de Estado ou 6, acho que lhe fica muito mal estar a falar disso aqui. Segundo, eu não sei a que é que se refere do antissistema de querer acabar borlas fiscais. O que eu sei é isto. André Ventura não está a responder à pergunta. Deixa-me só dizer isto. A Mariana Mortágua propôs o adicional do IMI e não paga esse adicional do IMI. É impostos para os outros. Mas eu queria dizer uma coisa. Não, isso daria novo debate e não temos deixa-me só dizer isto que eu tenho que responder à Mariana Mortágua. A Mariana Mortágua defende neste programa um imposto sobre as heranças. Quer que os pais que deixam o dinheiro aos filhos sejam taxados. Mariana Mortágua, você quer mais ao fim, chegamos ao fim, terão oportunidade noutros debates para falar sobre isto. Vamos mesmo ter que terminar. É a muleta do PS. Obrigado a ambos e terminamos o debate. Mariana Mortágua, André Ventura, obrigado a dois. Aos dois, chegamos assim ao fim de mais um debate para estas eleições legislativas. Amanhã estamos de volta, 18h15, frente a frente, PAN e LIVRE. E mais tarde, 22 horas, aqui na RTP3, debate da noite com a CDU e a Iniciativa Liberal. Tenham uma boa noite. Até amanhã.